Salve galera, tudo bem com vocês? Vim aqui nesse vídeo fazer um react sobre um vídeo antigo meu do canal, que eu achei que ele já tá um pouco ultrapassado e eu quis atualizar ele, então eu vim fazer um vídeo em forma de reacting pra vocês. Eu vou assistindo ele e daí eu fiz algumas anotações também de algumas séries que eu mudei, assim, minha opinião, porque o vídeo já tá com uns 3 anos, se eu não me engano, no canal, e eu quis atualizar ele. Eu vou deixar aqui a thumb aparecendo do vídeo, se você quiser dar uma olhada, vou deixar linkado também. Se você quiser ver o vídeo original, mas é um react, então vocês vão estar vendo também o vídeo comigo. Então, bora, vamos lá, vamos reagir a esse vídeo. E aí galera, tudo certo com vocês? Cleison aqui de novo, e hoje eu vim trazer um vídeo super bacana e diferente aqui pro canal, que é a tag 30 perguntas Super sobre bacana. séries, lá do corujageek.com. Então, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, não esquece de deixar aquele like aí antes de sair do vídeo, que me ajuda bastante. E também não é demais lembrar sempre que tem as minhas outras redes sociais, então não se esquece de me seguir lá também, beleza? Então vamos começar a falar sobre Bora. a tag das séries aqui. E deixem no comentário se vocês concordam ou discordam comigo e quais as suas opiniões ou quais seriam as suas respostas aqui sobre as séries, beleza? A pergunta de número 1 é a minha série favorita. E eu sofri bastante para responder essa pergunta porque eu gosto de muitas séries. Mas aqui eu acho que me deixou... Ah, cara, é sempre assim, tipo, quando te pedem assim, qual que é a coisa favorita, sua comida favorita, seu negócio favorito. Cara, é sempre assim, tipo, o negócio é meio difícil você escolher, né? Mas tem uma série que me marcou muito. Bora ver. mais comovido quando assisti, que eu gosto muito, é Grimm. Não sei se vocês já assistiram Grimm, deixa aí embaixo, mas sério, é demais, assim. E eu escolhi ela principalmente pela história, né, o enredo que é demais, muito bom. A conclusão da série também é muito boa. E sem falar na maquiagem, cara, sério, a maquiagem dessa série é fantástica. Eu fico imaginando o quanto que eles não sofreram para fazer essas maquiagens impecáveis. E isso também pesou na hora de eu escolher, porque tem muitas séries que não trazem essa questão tão relevante da maquiagem. E sem falar na história, os personagens, né, que concluiu super bem, né? Então, se você ainda não assistiu Grimm, vai lá assistir, porque vale super a pena, tá? É uma série de ficção, mas, sério, é minha série Cara, favorita. eu mantenho, tá? Green. É uma série realmente, como igual eu falei ali, tudo que eu falei, ela é muito boa, é incrível mesmo. E a parte de maquiagem mesmo é. Cara, foi uma série assim que me marcou muito, sabe? Foi uma das primeiras séries que eu assisti. E ela é bem bacana. E realmente, cara, eu deixaria ela como minha série favorita. Então, simbora pra próxima, que tem bastante coisa. A pergunta de número 2 é a melhor série que você está assistindo no momento. E a melhor série que eu tô assistindo atualmente, na verdade eu tô acompanhando os episódios agora, é Euphoria, então não sei se vocês já assistiram, faz muito sucesso essa série, mas é a mais atual que eu tô acompanhando assim os episódios. Eu já assisti a primeira temporada e agora eu tô acompanhando a segunda, então essa eu acho que é a mais... Tá, gente, aqui eu mudo a série. Que a série que tá assistindo no momento, ela é diferente, né? Porque é a melhor série do momento, né? Porque assim, mudou, né, gente? Esse vídeo 3 anos. E tem que mudar a série. Enfim, eu deixaria hoje Severance como a série do momento. Porque melhor série do momento pra mim, né? É meio difícil escolher, assim, porque tem várias séries atuais que são muito boas, mas Severance realmente é uma que é muito boa, assim, me marcou bastante. E com as suas complexidades, coisas, eu já tenho vídeo no canal. Gente, só pra lembrar, tipo assim, eu já tenho vídeo da maioria das séries que eu vou falar aqui, já tem vídeo aqui no canal. Então, não tem como deixar linkado tudo, então você procura ali, ou no meu canal, sei lá. Que vocês vão achar algum vídeo dessas séries, tá? Mas enfim, Severance, muito boa, série do momento, eu recente. A pergunta de número 3 é a seguinte:
Uma série que você não gosta. Então aqui, polêmica. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, talvez eu seja bem criticado, mas a série que eu menos gosto é Riverdale. Eu só assisti a primeira temporada e realmente, sério, gente, a história não me comoveu. Eu acho que ficou enrolando muito, sabe, a questão daquele do assassinato e tal, e realmente os personagens não me cativaram, não me emocionou muito e realmente é a série que eu menos gosto. Me critique. Eu sei que muita gente gosta dessa série, mas realmente, na minha opinião, foi uma série que não me cativou. Desculpem. A pergunta de número 4. Cara, então, essa eu mantenho também, Riverdale, por mais que passou muito tempo, né, desde do vídeo, mas eu mantenho ela. E eu colocaria um adendo aqui. Tá, eu deixei nas minhas anotações aqui Elite. Cara, é que assim, é uma série que eu não gosto, né? Cara, eu deixo Riverdale porque Riverdale realmente, na época quando eu fui assistir, eu nunca terminei de assistir, eu acho que assisti 2 episódios. E foi uma série que não me cativou, então realmente eu mantenho ela. Aqui eu tinha colocado como Elite, como que eu gostei da série, só que, assim, da primeira temporada, algumas coisas. Só que eu acho que acontece isso com algumas séries, sabe? Que elas, tipo, vão ficando maçantes, assim, de serem assistidas ao decorrer das temporadas, sabe? Quando tem muitas temporadas, assim. E eu deixei também Elite ali. Mas não que eu não tenha gostado, cara. Eu acho que eu até gostei de alguma das primeiras temporadas ali, mas eu acho que no final ali é aquela coisa, igual eu falei, tipo, parece que vai ficando maçante, sabe, ao decorrer das temporadas. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso, tá? Mas vamos pro Então, é próximo. uma série que você só assiste quando não tem nada pra fazer. E eu respondi How I Met Your Mother, que eu gosto bastante dessa série e é uma série que, tipo, eu deixo lá pra assistir quando, sabe, eu tô de boa, não tenho muita coisa pra fazer, os episódios são mais rápidos, é uma série de comédia, então eu gosto bastante. E eu coloquei essa de resposta da número 4. It's going to be legendary. It's going to be legend. Wait for it. Dairy. It's going to be legend. Wait for it. Dairy. Legendary. E a pergunta de Ah, número... cara, legal, legal. Então, assim, qual que foi a pergunta desse mesmo? Já até esqueci. Ah, tá, quando você não assiste quando tem nada pra fazer. Cara, eu acho que, assim, eu vou mudar essa também. Realmente, cara, How I Met Your Mother é muito legal, mas eu coloquei aqui skins. Coloquei skins, gente. Porque, assim, How I Met Your Mother... Realmente, às vezes eu assisto alguns episódios, assim, meio avulsos. É uma série bem, bem descontraída, bem bacaninha. Mas, cara, é uma série que, tipo, que eu revejo. Assim, cara, eu já revi umas 2 vezes. É skins. Então, eu deixo porque é quando você não assiste, quando não tem nada pra fazer, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse nada pra fazer, real, assim, tipo, de, não vou fazer nada hoje, eu iria ver skins. Porque, cara, é muito... é muito bom, só por esse motivo, tá? Vamos pro próximo. 5, tá? É uma cena de série que te fez chorar. Na verdade, assim, eu sou bem rígido, vamos dizer assim, sabe? Eu não sinto tantas emoções, tipo assim, eu sinto emoções, mas eu não manifesto elas tanto quando eu tô assistindo uma série. Então, por exemplo, é muito difícil eu chorar, muito difícil mesmo eu chorar em alguma coisa. Cara, pior que isso é real. Passou 3 anos. E pior que é assim mesmo, cara. Tipo assim, eu sou muito difícil de, tipo, chorar assistindo alguma coisa, cara. Tem que ser um negócio muito, assim, tipo, muito bem construído, muito... Porque, real, assim, é bem, bem difícil. Isso não muda, Teve não. uma série e uma cena e um episódio, assim, como um todo, que eu chorei, tipo, eu chorei bem pouco, mas eu chorei, que foi The Walking Dead. A 5ª temporada, o episódio 8, Perdão que foi aí a pelo morte áudio do da vídeo original, Beth. gente. Perdão, perdão. E, sério, gente, foi, assim, bem complicado, porque essa temporada, desde o começo, ela tava tratando toda essa questão da Beth sendo sequestrada. Não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram
The Walking Dead, eu tenho vídeo aqui no canal, quem quiser ver lá depois. E realmente foi muito complicado quando ela morreu, porque estava sendo tratado toda a questão dela tentando fugir lá do hospital e tal. Então quando ela morreu foi, primeiro, uma surpresa imensa, e foi muito triste. Então, porque era uma personagem que eu gostava bastante da série. Então foi a única cena ali, o único momento, né, o episódio que ela morreu, que eu fiquei bem triste. Eu acabei chorando um pouquinho, vou ter que confessar. Nossa, cara, eu de cabelo curto. Do Neida aqui, mais uma. E morreu. Nossa, eu coloquei a cena, cara. Eu nem A lembrava pergunta que de tinha número posto cena. E essa edição, mano. Nossa, eu nem lembrava disso. Então, assim, real, cara. É uma. Realmente, eu deixaria essa série que. A cena que me fez chorar. Eu não mudei, tá? Porque, cara, igual eu falei, é muito difícil, assim. Pra mim, até hoje eu nem lembro, cara. Nem lembro se teve alguma outra, assim. Cara, é muito difícil. Talvez até nesse momento eu devia estar com uma bad vibes. Provavelmente pra me ter chorado. Mas real, cara, é porque eu acho que nessa. Primeiro que The Walking Dead foi uma série que me marcou muito, né? Tem até o quadro ali, eu ainda tenho um quadro, né? Me marcou muito porque realmente, cara, desde, sei lá, adolescente assisti essa parada, então. E parece que essa cena, cara, ela foi construída do começo ao fim de um jeito que. Cara, ela foi muito bem construída a história, saca? Para chegar a esse ponto de matarem ela. E a cena em si, no momento lá, ela é muito bem construída. É um negócio inesperado. Realmente inesperado. Tipo, você não sabe que a Beth vai morrer. Primeiro porque ela é uma personagem que nem tem nos quadrinhos, né? Que depois eu fui ler os quadrinhos e tal. Então, tipo, mesmo pra quem conhecia já esse universo, a personagem nem existe. Então, nos quadrinhos, né? Então, assim, você não sabia o que ia acontecer. E, cara, foi muito impactante, cara. Foi muito impactante. E realmente eu não sei. Igual eu falei, talvez na época eu tava mais sensível e tal, alguma coisa assim. Mas realmente, cara, a cena é muito foda. Muito foda. Quem é fã de The Walking Dead sabe o que eu tô falando, né? É uma série de terror. E eu não assisto, tipo, muitas séries de terror, assim. Mas uma que vale a pena citar aqui pra vocês respondendo é American Horror Story. Que eu gosto bastante e realmente tem algumas temporadas que são bem aterrorizantes, assim. Tem umas questões também de ficção e tal, e mistérios que são muito legais da série também, não só pelo terror, mas que vale super a pena. E eu tenho vídeo aqui no canal também de American Horror Story, e foi uma das séries, assim, ela é bem longa, mas que eu gostei muito de acompanhar, porque cada temporada é uma história, então vale super a pena, porque você não fica entediado e tal, então eu gosto bastante de American Horror Story. A pergunta de número 7. Certo, então essa daqui... A série de terror, né? Gente, é que, tipo assim, eu acho que na época eu tava sem muitas opções. Mas, se bem que nessa época, cara, eu acho que já tinha a série que eu vou falar aqui. Mas eu não lembro por que eu não coloquei ela. Talvez na hora eu não lembrei. Não interpretei legal. Mas eu fui fazer o reaction aqui, né? Eu fui ver. Cara, eu tiraria American, tá? Eu acho que é uma série boa as primeiras temporadas. Eu vou falar sobre ela ainda aqui no vídeo. Mas assim, eu deixaria como série de terror de indicação Stranger Things. Que ela é meio sci-fi, mas tem muita onda de terror e é super top. Então eu deixaria essa. E como um adendo a mais aqui, eu deixaria Chuck também, a nova série do Chuck, né? Não os filmes, né? Que a gente tá falando de série. Mas teve a série nova ali, que inclusive foi cancelada. Mas é muito boa. Muito boa. Muito boa. Eu deixaria esses dois, tá? Mas se fosse pra escolher um, Stranger Things, tá bom? É uma série de ação. E eu também não assisto muitas séries de ação, porém, uma que eu gostei bastante, que eu assisti ano passado, é Round 6, da Netflix. E realmente aquela série fez muito sucesso e eu gosto bastante. Agora que eu tô começando a assistir algumas séries mais de ação, mas essa série vale muito a pena. Se você não assistiu Round 6, assista, porque, sério, é incrível. Eu também tenho vídeo dele aqui no canal. Mas sério, gente, o mistério é incrível e a série é fantástica. Sério, bom demais. Vejam.
E a pergunta de número 8 é uma série de ficção. Cara, então, realmente eu deixo essa, Round Six. É uma série de ação, né? Então, assim, eu deixo Round Six. Cara, é muito boa. Tipo assim, tipo, eu assisti depois desse vídeo algumas outras produções, assim, de ação. Mas eu, real, deixo o Round Six que... Primeiramente, é que na época, quando eu fiz o vídeo, só tinha a primeira temporada, né? Mas eu acho que ela se manteve bem. Então, eu deixo o Round Six. Vamos pro próximo. E eu também sofri bastante pra escolher essa, porque eu assisto bastante coisas de ficção. Mas não tem como deixar a Green de fora de novo. Porque igual eu falei pra vocês, eu acho que a questão da maquiagem pesa muito nessa série, além da história ser incrível. Então é uma série que, tipo, cara, é incrível demais. Vejam Green. Foi a primeira série que eu comecei a assistir, assim, de fato, levar a sério. Eu me apaixonei, assim, intensamente, sério. Vale muito a pena, vejam Green. E a pergunta de número 9 é a série mais... Tá, esse daqui era uma série de ficção. Cara, eu mudei essa. Ah, tá, eu mudei. Entendi. É que assim, essa série eu troquei. Porque, tipo assim, eu já tinha falado de Green anteriormente, daí eu quis trocar. É que na época eu não lembro. Eu acho que eu não tinha assistido essa série na época. Mas eu coloquei Dark. Tá. Eu acho que ela já devia ter saído nessa época, mas assim, eu não tinha visto ainda. E é uma série de ficção mais sci-fi, né? Ficção científica. Green também, né? De certa forma, mas enfim. Mas eu deixo Dark porque. Cara, Dark é muito bom. Dark é muito bom. Viagem no tempo, coisas mirabolantes, enfim, tem um videaço aqui no canal também. E eu deixo ela, vamos pro próximo. antiga que eu já assisti. E essa, para responder essa pergunta, eu tive que pesquisar, porque eu também não sabia a questão de data de lançamento ali das séries. Na verdade, a gente sabe as mais atuais, mas as mais antigas eu ainda fiquei meio perdido, eu não sabia exata a data. E eu fui pesquisar e realmente são duas séries mais antigas que eu já assisti, porque elas são do mesmo ano, então eu tive que colocar as duas, que é The Tudors, que é de 2007. E, sério, essas duas séries são muito boas. Os Skins, principalmente, sério, gente, é muito bom. Vão lá ver. E The Tudors também eu acho que é muito legal. É uma série mais histórica, que conta a história do rei Henrique VIII e tal. E Skins já é uma série adolescente, então elas são bem opostas. Mas vale super a pena ir assistir as duas, recomendo demais. Essa pergunta também foi bem complicada. Então, essa última é a série mais antiga, né? Cara, então assim, eu deixo elas. Na verdade, era pra ser só uma, né? Mas, enfim, eu deixo realmente das antigas. As duas são boas, cara. As duas são boas. Nem tem como dizer qual. São completamente opostas, mas são muito boas. Eu coloquei até um adendo aqui. Eu mantive, né? Eu acho que nem precisava. Acho que nem precisava desse adendo, tá? Mas eu vou falar só porque. Porque assim, eu coloquei Mad Men também. Eu não assisti ela inteira ainda. Eu assisti apenas a primeira temporada. E é uma série mais antiga. Então eu acho que ela também super vale a pena. E assim, eu não vou dizer que ela vale super a pena porque eu não assisti inteira, né? Mas eu assisti a primeira e gostei bastante. Então tô indo assistir ela em antiga também. Então, enfim. Mas eu mantenho também essas que eu falei. Vamos pro próximo. Do responder, tá? A pergunta de número 10 é o meu personagem de série preferido. E eu coloquei dois, né? Eu coloquei um homem e uma mulher, porque, enfim, são diferentes. E foi muito difícil, gente, achar, porque, assim, eu gosto de muitos personagens. Mas de homem eu não, assim, não consegui escolher outro. Que é o Jesse de Breaking Bad. Sério, o personagem é muito bom, gente. Eu não sei, eu sei que tem gente que não gosta de Breaking Bad. Eu também no começo sofri um pouco quando eu fui começar a assistir a série ali. Eu enrolei, mas eu continuei e realmente é muito boa. E cara, não tem como não gostar do Jesse. Sério, gente, é muito bom. E de todos os personagens ali, levando em conta a série em si, eu gosto muito do personagem do Jesse, porque mesmo que a série tenha seus altos e baixos, cara, você se importa muito com o Jesse e é muito bom. E eu gosto desse personagem.
E uma personagem mulher que eu gosto bastante é a F de Skins. Essa eu também sofri muito, muito, galera, pra, assim, achar uma favorita. Mas eu Sim, acho que a Cleison, nós F, vemos seu assim, sofrimento. sério, não tem como não gostar dela. Ela foi, eu acho que a personagem que mais apareceu em Skins. Ela tava na primeira geração ali de Skins, né? E depois ela foi pra segunda, ganhando um protagonismo ainda maior. E, sério, gente, a F é incrível, eu gosto muito da personagem dela. E a evolução dela é muito boa, e depois a queda que ela teve, tipo, no sentido de ficar depressiva e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes, se você ainda não viu Skins, sério, vai ver. E a F é demais, sério, demais. Eu gosto muito dessa personagem. We'd be good together, Acabou o ruído, gente. don't you think? No, Why? because I'll break your heart. Maybe I'll break yours. Nobody breaks my heart. A pergunta de número 1. Foda! Não, sério. Essa cena é muito boa. Mas enfim, gente, ó. Eu mantive o personagem do Jesse como personagem favorito, né? Homem, no caso. Porque, cara, ele é muito bom, a série é muito boa e, enfim, sem comentários. Mas a personagem mulher eu mudei. Tipo assim, cara, eu acho que realmente a F merecia estar aqui, né? Mas eu mudei porque realmente aqui Skins é muito boa, assim, a série como um todo, né? Então, é aquela coisa, quando a série é boa, os personagens são bons, tá ligado? É meio difícil ter um contraponto ali, saca? Mas eu coloquei aqui a personagem da June de The Handmaid's Tale, que é interpretada pela queridíssima Elizabeth Moss. Um beijo. E eu troquei, porque realmente, cara, eu acho que, não desmerecendo a F, eu acho que realmente é bom pra série, a personagem dela, etc. Como eu trouxe aqui nesses argumentos. Mas eu coloquei a personagem da June porque, cara, The Handmaid's, eu não lembro se na época eu já tava assistindo ou não, assisti depois desse vídeo, eu não lembro. Mas enfim, eu assisti a série e, cara, a série, tipo assim, é sobre ela, tá ligado? E a atuação dela, primeiro que é muito fundamental pra série. E segundo que a atriz é muito incrível, cara. A atriz é muito incrível, cara. Não tem muito que... Esse é o ponto, a série é muito boa. E a atriz, tipo assim, a entrega da atriz é incrível. E realmente, ela é a personagem... Ok, atriz, né? Mas a personagem da June também é muito impactante, assim. Quando eu assisti a série, eu gostei bastante. E tem um vídeo novo no canal também. Dá uma pesquisada aí. Mas... sobre a série, né? Mas... é isso, cara. Eu acho que eu vou deixar... eu vou deixar a June aqui no pódio. Vamos pro próximo. Se é um personagem de série que você odeia. E ultimamente, assim, foi bem difícil de achar um personagem que eu odeie. Porque geralmente, tipo, eu não sinto um ódio, assim, tremendo dos personagens. Mas teve um de uma série que eu assisti faz pouco tempo, que é o Paul Spector de The Fall. Não sei se você já viu The Fall, é uma série muito legal também, de serial killer. Fazia pouco tempo e na realmente época, né, é um gente? personagem que eu odeio demais. Porque assim, você acaba gostando dele no começo e tal. Tipo assim, Gente, ele é um na moral, vilão, eu nem lembrava mas, dessa série, cara. Nem assim, lembrava. tem dessa aquela série. coisa de você acabar se identificando de certa forma, sabe? Entendendo por que ele faz isso. Só que o problema é que, tipo, a série tem 3 temporadas. E na terceira temporada, tipo, o Paul, ele é preso. Vou dar alguns spoilers da série. O Paul, ele é preso. Só que você fica nessa, tá, tipo, e o que vai rolar agora? Só que daí a série dá, tipo, uma reviravolta. Que no fim ele finge que tá louco. E, tipo, cara, vai pra uns rolês completamente diferente do que a gente tava esperando. E você fica, tipo, cara, sabe, dá um fim nessa história, sabe? Tipo, acaba com esse cara. O cara é um serial killer, tá ligado? Tipo, dá um fim nesse rolê. E eu fiquei com um tremendo Cara, ódio, eu juro que eu porque não lembro dessa ele série. ia acabar aquele negócio, sabe? Porque vê o cara Gente, eu na assisto prisão tanta ali, coisa, e eu ele juro tipo, tava que eu meio não que numa lembro dessa série, clínica, mano. enfim, altas perrengues. Não sei Mas, se é sério, bom. eu fiquei com muito ódio desse personagem.
E foi o único, eu acho. Foi bem difícil Sim, responder te essa pergunta entendemos, também. Cleison. E a pergunta de número 12 é uma série que deixou... Acabou. Tá, eu tava aqui distraído. Gente, então assim, igual eu falei, eu mudei esse, tá? Eu mudei esse, eu coloquei o Padre Gabriel de The Walking Dead. É um personagem que a gente odeia, né? E eu odeio esse personagem. Porque assim, tipo, cara, The Walking Dead, pra quem já assistiu, é uma série bem longa. Então, assim, tem muitas complicações, assim, durante a série, das últimas temporadas, sim, da metade da série até as últimas temporadas, que, enfim, não vem ao caso. Mas o personagem do padre... Cara, o personagem do padre é um saco. E ele não morre, cara. The Walking Dead é uma série que mata a galera num nível. E esse bendito desse padre não morreu. Ele não morreu. E sendo que, tipo assim, nas HQ, o cara tinha morrido, tipo assim, há eras atrás. E, tipo, a série continuou com esse personagem, cara. Não sei por que carambas, mas, enfim, vamos... Comenta se você gosta desse padre ou não. Vamos pro próximo. E não tem aqui como não falar de Glee, gente. Nossa, sério, Glee é uma série muito boa e que vai deixar muita saudade. Sério, eu gostei muito de assistir Glee. E todo o lance musical Nossa, a gente da tá no série 12 é ainda, meu Deus. incrível. E os personagens, nossa, sério, Glee é demais, gente. E marcou uma geração Glee, sério. Então, se vocês são mais novos, não assistiram, cara, Glee é demais, é meio que um musical. E vale super a pena e vai deixar muita saudade. E tiveram, assim, várias outras séries que eu assisti que vão deixar saudade também. Mas Glee eu acho que foi assim, uma das mais antigas também que eu assisti. E que, nossa, é incrível, é demais. Tem várias temporadas, então vale super a pena. E um adendo aqui, né, eu vou falar mais uma série. É o My Block também, eu gostei super da série. E também eu tenho vídeo aqui no canal da série, então eu gosto bastante. Ela já acabou na 4ª temporada. E também vai deixar muitas saudades, mas eu escolhi como a principal Glee mesmo. Mas as duas valem super a pena, recomendo demais. A pergunta de número 3. Cara, eu mantenho... Quer dizer, minto. Minto, eu tô lendo aqui, eu não mantive, não. Cara, tipo assim... Eu acho que as duas são muito boas, essas que eu trouxe, né? É uma série que deixou saudade, né? Eu coloquei Breaking Bad. Porque, cara, tipo assim, pensando em algo mais crítico, né? Vamos dizer assim. Breaking Bad é muito superior. Não pela história, eu acho que a história dessas duas outras séries que eu falei são boas, mas eu acho que se for colocar a história plus, né? Mas... parte visual e entre outras coisas, Breaking Bad eu acho que é melhor, tá? Então eu coloquei ela. Vamos pro próximo. É uma série que eu desisti de assistir. E eu coloquei aqui nessa The 100, que foi uma série que realmente eu gostei, assim, de assistir ela desde o começo. Você vai se interessando ali pelos personagens. E é uma história bem bacana. Porém, eu desisti de assistir, gente, já bem lá na frente, sabe? A série, eu não sei... Hoje eu não sei até que temporada tá The 100, mas tá eu na assisti 28ª. até o momento que eles chegam lá naquele outro planeta e tal, e vira aquela bagunça. Eu assisti até aquela temporada e ali eu desisti. Eu acho que tava na metade da temporada e daí tem aquelas pausas, se eu não me engano, algo assim. E eu desisti porque realmente eles começaram a jogar viagens no tempo na série, e ficou um negócio absurdo, gente, sério. A série era muito boa e ficou um negócio, nossa, muito difícil de entender. E eu desisti de The 100. Mas eu ainda gostei muito do começo da série e tal, mas eu acho que ela foi decaindo num nível assim gigantesco nessas últimas temporadas ali, e foi uma série que eu desisti. E um adendo aqui que eu vou estar falando mais uma é Riverdale, como eu já tinha falado anteriormente também. É uma série que eu assisti a primeira temporada e tipo desisti, galera. A pergunta número 14. Cara, se eu contar pra vocês que eu não lembro de The 100... Eu não lembro, cara. Eu não lembro o que rolou na série. Tipo assim, se você jogar Cleison, The 100, eu vou assim... Cara, não...
Não lembro, eu não lembro de nada. Eu, tipo assim, lembro os personagens, alguns, assim. Tipo assim, eu lembro, assim, tipo, o princípio da história, sabe? Tipo, um pouco ali da primeira temporada. Tipo assim, sobre o que fala, tá ligado? Mas lembra, se você falasse, tipo, ai, fulano, não sei o quê. Cara, eu não vou lembrar. Eu juro pra vocês que eu não lembro. E qual que era a pergunta mesmo? Ah, uma série que eu desisti. Ah, tá. É porque eu acho que assim, a série, acho que ela fica bem ruim. Por isso que eu não lembro, cara, dos rolês. Mas, eu deixei as duas, né? Riverdale também. Cara, eu acho que eu mantenho. Eu mantenho as duas, porque realmente pra mim não, para mim não lembrar dos rolês é bem. Mas eu coloquei um plus que é Fear the Walking Dead também, que é uma série derivada de The Walking Dead. Que eu parei, se eu não me engano, na quarta temporada. Que é, cara, é a mesma lógica. Tipo assim, ela começa bem. Porque realmente, Fear, a primeira e a segunda temporada são boas. E depois é só ladeira abaixo, tá? Bem baixo, sim. Então. Que é meio o que acontece com as séries. Tipo, algumas assim. Delas ficarem ruins. Tipo, às vezes é uma série que promete um negócio. Tipo, começa ali muito boa e depois. Então eu deixaria esse plus. Vamos pro próximo. É assim, uma série da qual você viu todos os episódios. Na verdade, eu assisto todos os episódios quando começa uma série, assim, a não ser que eu não goste mesmo e desista dela. Será? Mas geralmente eu assisto todos os episódios. Então, na verdade, eu escolhi uma série que eu maratonei, né? Tipo, eu comecei a assistir e assisti vários episódios atrás do outro. Eu literalmente maratonei mesmo. E é o My Block, gente. Nossa, sério, é demais a série. Quando eu comecei assim, eu maratonei mesmo ela, sabe? Eu comecei assim, como que não ia, sabe, a série não ia me conquistar e tal, mas você vai assistindo porque é uma série que também não foi. Quando eu comecei a assistir, ela não era tão famosa, assim. E ela vai te ganhando aos poucos, gente. Ela tem esse ar de comédia. É muito bom o My Block. E realmente foi uma série que eu maratonei. Então, se você não assistiu, vai assistir, porque é muito bom. Aqui tem a número 15, que é a última série. Tá, a pergunta era uma série que eu assisti todos os episódios. Cara, eu troquei. Eu acho que o My Block é muito bom mesmo. Eu até coloquei ela em outra categoria, né? Que eu fiz algumas mudanças. Mas uma série que eu vi todos os episódios, porque eu maratonei. É que eu não tinha assistido essa série na época, quando eu fiz o vídeo, né? Mas que eu vi depois. Que são duas séries, na verdade, mas uma, tipo, é spin-off da outra, né? Que é Merli. E daí o spin-off é Merli Separé Audio. Que é uma série... Eu não sei se ela é muito conhecida, eu não sei se vocês já assistiram. Eu nunca falei no canal dessa série, mas é muito boa, cara. É muito boa. Ela é muito boa. É tipo assim, é uma série meio que de filosofia, né? Na verdade, é um professor. Cara, é um negócio de escola. Então ela tem essa vibe, tipo, de adolescentes e pá. E ao mesmo tempo tem um negócio, tipo, de filosofia, que é um negócio mais acadêmico, e, sabe? E ela junta essas coisas, sabe? Essas tretas de adolescente, relacionamentos, essas paradas bem nesse sentido. E algumas outras coisas também, cara. Então, tipo... E é uma série muito bem construída. Os atores são muito bons. O roteiro é muito bom, cara. Tipo... Tudo, assim, a série é muito legal, a trilha sonora que eles usam. É uma série mais antiga, mas, cara, vale super a pena se você não viu. Se você gosta, né, dessas paradas, provavelmente você vai gostar da série também. Então tem uma indicação aqui, vamos pro próximo. Que eu comecei a assistir. E a última série que eu assisti foi Arcane, da Netflix, que é uma animação. E essa foi a última série que eu assisti. E vai ter vídeo, inclusive, aqui no canal. Sobre Arcane, então se você gosta da série, também me acompanha aqui, me segue pra não perder. E a pergunta de número 16 é a melhor abertura de série. Tá, qual que era a pergunta? Uma série que... uma série... a última série que eu comecei a assistir. Ah tá, esse mudou com certeza, né, porque... Enfim, na época era essa série, né? Mas aqui eu coloquei The Vampire Diaries, tá? Que é a série atual que eu tô assistindo. E... que eu comecei a assistir foi a última, na real. É a última que eu comecei a assistir. Então, assim, eu deixei ela, tô gostando bastante. Sem muito mais a opinar, vamos pro próximo. Série.
E não tem como não falar aqui, gente, de Game of Thrones, sério. Como não falar da abertura de Game of Thrones? Pra mim, sério, é fantástica aquela abertura. E como todas as temporadas é a mesma abertura e vai mudando só ali a localização, né, do mapa e tal. Então, sério, a abertura de Game of Thrones, gente, é, assim, uma das melhores das séries que eu já assisti até hoje. Mas tem um adendo aqui que eu vou estar falando também, é a abertura de Westworld, que eu também acho fantástico, aquele lance com os robôs lá, é outra abertura, assim, top de linha. E ambas as séries são da HBO, então, caraca, a HBO arrasa nas aberturas das séries, e realmente a minha favorita é a de Game of Thrones, que é muito boa mesmo. E a pergunta de número 17 é uma série que já poderia ter acabado. Cara, então assim, daqui eu mantive. Eu não lembrava que eu tinha feito um adendo. Mas enfim. Realmente, cara, a de GOT não tem como mudar. É muito boa. Cara, a de Westworld, sei lá. É boa, eu acho que ela é bem produzida também. E eu coloquei um adendo aqui, né? Eu coloquei a abertura de Severance também, que é muito legal. Não é uma série da HBO, mas... enfim, é muito boa também. E, cara, realmente não tem como tirar a abertura de GOT. Eu nem expliquei, na verdade, né? É uma abertura muito emblemática, assim, sabe? Tipo, a trilha sonora é muito boa. E a forma como é feita, assim... ai, cara, é muito incrível, me marcou muito também. Vamos pro próximo. E eu vou estar falando de novo aqui, The 100. Eu acho que, pra mim, a série deveria ter acabado lá no momento em que a Terra é destruída, saca? Que eles conseguem fugir e daí eles estão indo para outro planeta, que eles ficam congelados lá na nave e eles despertam. Pra mim, a série deveria ter acabado naquele momento porque tinha um pouco de credibilidade ainda o negócio. E realmente, tipo, a Terra foi destruída e eles conseguiram fugir. Beleza, fim da história. Pra mim, The 100 devia ter acabado ali. Porém, eles continuaram a história e daí foi para aquele lance do planeta novo e teve um negócio de magia e viagem. Cara, e acontece muito isso, sabe? Tipo, em algumas séries, tipo, eles querem forçar, sabe, cara? Tipo, eles querem forçar, tipo, o negócio já teve um fim. E eles ficam lá, não, mas olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. E no fim a gente sabe o que acontece, né? No tempo, então realmente, sério, The 100 já devia ter acabado. Comenta aí embaixo se você gosta dessas últimas temporadas de The 100. O que tá acontecendo, gente? Sério, assim, pra mim, não me agradou muito. E um adendo aqui que eu tenho, vou falar aqui outra série também, é Once Upon a Time. Também pra mim, já devia ter acabado, eu assisti bastantes temporadas. Nossa, mas quando cara, a Emma eu lembrava saiu, que eu tinha feito né, que era adendo uma nisso. das protagonistas Once ali Upon a da Time. série, realmente a série Once não Upon a Time, cara. continuou muito Nossa, legal, saudades e quando eles assisti também Once fizeram um Upon a Time. negócio, não era viagem no tempo, mas eles deram um salto temporal, e pra mim, realmente, sem a Emma, gente, não dá. E fala aí se você gosta de Once Upon a Time também, ou não, se você ainda tá assistindo, porque realmente é outra série que devia ter acabado já. E a pergunta de número 18 é uma série que não deveria ter acabado. Cara, pior que também isso acontece, sabe? Tipo, outra coisa que acontece, né? Deles tirarem o personagem. Não o príncipe. Tipo, no caso, eles tiram até os personagens principal, né? Esse pá. E eles querem continuar a história, sabe, cara? Só que, tipo, é um negócio que. Cara, é muito difícil de dar certo isso. Tipo, de tirar o personagem e eles querer continuar. Tipo, cara. Isso daí é cheirinho pra dar coisa errada, sabe? Que risadinha foi? Enfim, gente, ó, eu troquei. Realmente não, tipo, eu acho que foram legais as séries que eu falei ali, os meus argumentos. Mas eu troquei porque essas séries já acabaram, né? Ouça para na verdade eu não pesquisei, gente, porque eu não lembrava que eu tinha feito lá dentro, mas já deve ter acabado. E dentro acabou, né? Já faz um tempo, né? Esse vídeo é antigo. Mas eu coloquei aqui agora, né? Atualizei, no caso, tô atualizando aqui com vocês. Eu deixo American Horror Story, gente. American Horror Story. Enfim, porque, tipo assim, eu já falei bem da série. Já falei. Mas eu deixaria porque, cara, tipo assim, 12 temporadas, sabe?
Tipo assim, é uma série, por exemplo, já fizeram spin-off, saca? Não dá pra focar numa coisa só. Focar numa coisa só, gente. Uma coisa só. Mas um negócio bom, foca no negócio. Mas é que, tipo, sei lá, cara, é porque a American Story também é uma estrutura um pouco diferente dessas séries que eu falei, porque cada temporada é uma história, né? Então, é uma nova oportunidade pra ter uma coisa melhor, né? Mas, cara, 12 temporadas, gente, sério. É muita temporada, mano, é muita temporada. Então, tipo, será que não tem, tipo, um limite, assim, tipo, ai, quando chegar em 20 temporadas, isso daqui acaba. Enfim, comenta aí, o que vocês acham, gente? Vamos pro próximo. Ter tido mais temporadas ali pra realmente fazer um final adequado, um final digno da série, pra ter agradado os fãs realmente e ter trabalhado melhor. Então, realmente, essa foi a série que eu escolhi, no sentido de não deveria ter acabado pra ter trabalhado melhor na conclusão da série ali, que não foi bom. Então, realmente, comenta aí se você gosta do final de GOT ou não, porque, sério, complicado. Meio complexo A de pergunta entender, de mas número vamos... 19 é uma série que não deveria ter começado. Essa eu acho que foi a pergunta mais difícil de eu responder, porque ela, no sentido assim, uma série que não deveria nem deveria ter começado, é no sentido uma série que nem deveria ter existido, no caso, né? Então, assim, foi muito difícil pra mim escolher uma série que não deveria ter existido, porque geralmente eu gosto das séries que eu assisto. Então, assim, é muito raro eu não gostar de uma série a ponto de, nossa, essa série não deveria ter existido, não me agregou em nada. Porém, eu tenho que escolher uma, e eu escolhi Sleepy Hollow, que realmente foi uma série que não me agregou muita coisa. Eu acho que a primeira temporada de Sleepy Hollow é boa até, tem algum sentido ali, mas as posteriores, realmente ela vai tendo uma queda gigantesca, assim, os personagens, sabe? É uma série bem complicada, gente. Não sei se vocês já assistiram Sleepy Hollow ou não, mas, sério, é uma série que... Cara, então assim, eu mantive essa, tá? É que eu expliquei ali, né? Que foi no sentido de, tipo, é uma série que poderia... É que a pergunta é uma série que não deveria ter acabado, né? Que eu expliquei, né? Que quando a gente gosta, a gente não quer que acabe, né? Daí eu coloquei uma série que deveria ter acabado melhor, né? Vamos dizer assim. E realmente, cara, é isso. Eu acho que eu não mudei essa, porque... GOT, o problema foi que foi muito atropelado, sabe? Por isso que o final não foi muito bom. Tipo, eles quiseram correr. Tipo assim, o que tem umas séries que querem enrolar ao máximo, o GOT queria, acabar logo de uma vez. E foi meio isso que aconteceu, sabe? E acabou, né, tendo o que vocês viram aí. Então, sem muito mais opinar, vamos pro próximo. Eu não recomendo vocês irem ver, porque realmente, pra mim, ela não deveria ter existido, porque realmente não fez diferença nenhuma. Será, Cleison? Ok, a primeira temporada até que é boazinha, mas as outras, sério, bem complicado. Então essa foi a série que eu escolhi. A pergunta Cara, de é a número mesma questão, 20 Cleison, é uma série que foi cancelada e você gostava muito. Não lembro de nada. E eu vou falar aqui de The Way, que é uma série que eu adorava, assim, é da Netflix, e que foi cancelada. Ela... Ah, tá, é porque a pergunta é uma série que não devia ter começado, né? Cara, eu mantive essa. Cara, é porque, tipo, eu não tenho, tipo, dizer, tipo, nossa, eu tenho um ódio dessa série, eu odeio. Não, cara, tipo, sei lá. Acho que cada série é uma série, pode ser que você não goste. X, entendeu? Agora dizer, tipo, essa série não deveria existir, não poderia ter existido isso. Não tem, cara. Que eu vou estar falando pra vocês é Sense8, que é outra série da Netflix que também é muito boa. Se você não assistiu nenhuma dessas duas, vai assistir, que vale super a pena. E também foi cancelada ali, e eu acho que tinha que ter mais das histórias dessas duas séries. A pergunta de número 21 é uma série... Cara, Sense8. Muita pegação. Mas enfim, gente. Nossa, bons tempos quando eu assistia The Way, cara. Nossa. Cara, faz tempo. Eu agora me senti velho, gente. Mas enfim. Eu mudei as duas. Porque, enfim, assisti outras coisas, né, nesse tempo. Eu coloquei a série do Chuck.
Como que é a pergunta mesmo? É séries que... Ah, uma série que foi cancelada e que você gostava. Tá. Eu coloquei a série do Chucky, tá? Que foi a mais recente que eu vi que foi cancelada. E eu gostava. Então eu coloquei ela. E eu coloquei um adendo também, que é a série Cidade Invisível, que é uma série brasileira. Que eu gostei muito. Eu achei muito legal, cara. Cancelaram, gente. Cancelaram. Quem será que é o streamer? O rei e a rainha? Não, no caso a rainha, né? Streaming. Seria a rainha. A rainha em cancelar a série, gente. Quem será? Qual plataforma que cancela mais série? Deixem aí o que vocês acham. Vamos pro próximo. Que todo mundo curte, menos você. E eu vou falar de novo aqui, Riverdale, mais uma vez. Gente, sério, não gosto de Riverdale. Desculpem, fãs. Não me cativou, sabe? Assisti a primeira temporada e só. Enfim, não vou falar muito aqui pra eu não ser linchado. Você já falou com isso. Nesse vídeo, mas enfim, é isso. A pergunta de número 22. Enfim, é isso. O vídeo acaba aqui, tchau. Não, gente, brincadeiras à parte. Eu mudei, tá? Eu coloquei... É uma série que... Como que é mesmo? Ah, meu Deus. Uma série que foi... Não, essa daqui eu acabei de falar. Ah, tá. É uma série que todo mundo curte, menos você. Cara, na verdade, essa daqui foi meio difícil. Mas eu coloquei Supernatural. Troquei, tá? Coloquei Supernatural. Eu tinha colocado Riverdale na época. Porque eu acho que era a única que eu tinha de base, mas... Enfim, mudei, tá? Cara, Supernatural, na real... Assim... As pessoas acham que gostam, né? Não sei dizer se você gosta ou não de Supernatural, mas... Cara, é uma série que, sei lá, tipo, tô tentando, juro pra vocês, tô tentando, mas... Cara, eu não sei, eu acho que a química não bateu, real, vamos pro próximo. É uma série que ninguém curte, mas você sim, né? O contrário. E eu vou falar de How I Met Your Mother, porque é uma série que realmente eu gosto, assim... Eu não assisti inteira a série ainda, eu assisti alguns pedaços e agora eu tô assistindo ela mais certinha. E realmente é uma série que e se eu contar que eu ainda não as assisti, outras pessoas não gostam, mas já eu vejo que fazem muita gente 3. critica. How I Met Your Mother, inclusivamente pelo final, dizem que é ruim o final. E, enfim, eu não assisti inteira, então não tem como eu dizer, eu tô assistindo ainda. Mas é uma série que realmente eu gosto, assim, eu gosto dos personagens, eu gosto dos lances do humor da série, eu acho muito legal. E eu escolhi ela porque eu já vi muitas pessoas criticando o final da série, e eu não vejo muitas pessoas falando da série também, então eu acredito que as pessoas não devem gostar muito dessa série. Comenta aí se você gosta de How I Met Your Mother, ou se só eu que sou o loucão que gosta dessa série. Mas eu escolhi ela. A pergunta de número 23 é o personagem... Sim, Cleison, você é loucão. Gente, então assim, na verdade eu mantive, eu coloquei só um adendo, tá? Eu mantive, eu não sei, cara, se as pessoas não gostam de How I Met Your Mother, na real, eu nem sei de onde que eu tirei essa info, mas... Enfim, né, coloquei aí, joguei no ar, e eu coloquei um adendo, que é The Walking Dead. The Walking Dead, eu não lembro como que na época eu não pensei em The Walking Dead, cara. Porque... É uma série... E, cara, nessa época The Walking Dead já tava indo de mal a pior, na real, né, cara? E... Não sei, eu acho que na minha cabeça... na minha cabeça da época, né? Eu pensava de certo que todo mundo gostava de The Walking Dead, né? Mas, cara, eu deixo The Walking Dead. Vamos pro próximo. De série mais engraçada. E eu escolhi aqui a Sue de Glee. Que, nossa, sério, muito boa a personagem. Eu gostava muito da Sue. E realmente ela era muito engraçada, assim, na série, sabe? Ela tinha essa pegada mais humorística e realmente era muito bom, gente. Eu amo a Sue, sério, demais. E realmente é uma personagem, pra mim, que eu acho muito engraçada. Eu gosto muito dela, mora no meu coração. Mas eu vou falar alguns adendos aqui também, que são outros personagens que eu gosto, eu acho muito engraçados, que são a Jasmine e o Ruby de On My Block, que, sério, gente, fenomenal, eles são muito engraçados, eles são muito bons, eu amo esses dois personagens. E também o Barney de How I Met Your Mother, sério, outro personagem que eu acho muito engraçado e fenomenal.
Se vocês não assistiram essas séries, vão ver, porque, sério, super recomendo, muito bom esses personagens. A pergunta de número 24 é uma série... Cara, então assim, eu acho que eu mantenho esses que eu falei aqui. Só que eu colocaria um adendo também. Cara, eu deixaria o personagem de The Office, aquele... É que eu assisti The Office, na verdade, depois que eu fiz esse vídeo, né? O Michael, é Michael. Isso, Michael de The Office também. Que ele é muito engraçado, cara. Eu deixaria ele, tá? Eu acho que eu mudaria, na verdade. Eu tiraria esses que eu falei e deixaria mais atualizado, né? Que é o intuito do vídeo, então eu deixaria ele. Vamos pro próximo. Série que eu não entendo, ou seja, que eu não entendi quando eu assisti. E eu vou falar aqui de Arcane, que foi essa última série que eu tava assistindo. E realmente ela é uma série que trata ali o mundo dos videogames, né? De League of Legends. E realmente é uma série que eu tive um pouco de dificuldade pra entender por eu não jogar o jogo. Então, geralmente eu entendo as séries, então foi bem complicado pra mim achar uma série ali. Mas por acaso eu tava assistindo essa e eu senti um pouco de dificuldade pra entender ali o universo e tal no começo, então eu vou colocar essa. Será, mas eu vou colocar um Cleison, você adendo entende? também, que é Westworld, que eu também senti um pouco de dificuldade ali, principalmente na primeira temporada, que teve várias questões ali de linhas temporais. Então essa é outra Meu série Deus, que esse eu também senti um adendo. pouco de dificuldade pra entender ali, porque quando tem esses negócios de linha temporais, gente, fica bem confuso de você compreender se você não presta muita atenção. Mas eu vou... Cara, Westworld é uma daquelas séries que você pergunta, Cleison, Westworld... Não lembro. Porque realmente, cara, nossa, faz tanto tempo, tipo... Igual, é a mesma parada que eu já falei antes, tipo, cara, eu até lembro, assim, um pouco da história, o que é a história em si, sabe? Mas eu lembro que é uma série bem complexa, assim, tipo... Ah, e agora eu lembrei, na verdade, é aquela série que tem o parque e tal, né? Cara, é que eu não lembro, na verdade eu lembro mais por causa da primeira temporada, assim, daí as outras depois já... Qual que é a pergunta mesmo? Eu até me esqueci. Uma série que você não entende. Ah, tá, eu mudei, eu coloquei Dixon. Eu coloquei Dixon porque eu, tipo assim, atualizei, né, gente? Porque essas séries faz, enfim, muito tempo. Mas Dixon é uma série derivada de The Walking Dead, né, um spin-off. Cara, eu deixei ela porque não que a série seja ruim, mas eu acho que eles trabalharam, assim, tem algumas coisas, enfim, que não me agradam tanto. Eu deixei que eu não entendo, porque eu acho que acontece algumas coisas na série que realmente eu não entendo. Tipo assim... E às vezes, tipo, The Walking Dead, né, acontecia isso, essas séries derivadas, algumas acontecem, tipo... Cara, tipo assim, acontece uma coisa e, tipo assim... Só que eles não explicam por que aquilo aconteceu, sabe? Tipo, é uns negócios meio jogados, saca? Então, eu deixei Dixon por causa disso. Vamos pro próximo, que esse vídeo já tá gigante. Vou colocar principalmente Arcane aqui, que foi uma das que eu senti mais dificuldade ali de entender. Falando também que eu vou estar deixando linkado, tá? Aqui no vídeo. Alguns dos vídeos de séries aqui que eu já falei, que eu tô citando aqui neste. Então, se você tiver interesse, não deixa de ir lá ver, beleza? A pergunta de número 25 é uma personagem, né, de série que lembra alguém. E eu vou falar aqui da Peggy Blow, de On My Block. Que, sério, é incrível a Marisol, pra quem assistiu a série conhece. E realmente eu identifico muito ela com a minha própria avó, porque, sério, a abuelita, né, eu acho ela muito legal e tem toda essa questão dela ser uma mãezona com os outros e ajudar os garotos. Então eu gosto muito dela e eu identifico muito ela na minha avó. Porém, essa pergunta eu respondi no sentido, assim, de... parecido. Como assim no sentido figurado? Gente, eu não lembro como eu falei isso. Do jeito da pessoa e não da aparência. Porque da aparência eu acho que eu não conheço ninguém. Eu até fiquei meio em dúvida quando fui responder essa pergunta. Mas eu... Não entendi esse negócio de sentido figurado, mas enfim. Gente, então assim, eu mantive, tá? Ah, entendi, é por causa da aparência, né? Tá. Eu mantive, cara, porque real, assim, super identifico. Vamos pro próximo. Eu coloquei a Peggy Blow, beleza? A pergunta de número 26 é uma série que você nunca assistiu. E na verdade essa tem várias, assim, que eu podia falar. Mas uma que eu vou estar citando aqui como principal é The Office. Eu quero muito assistir essa série, já me recomendaram.
E eu acho que é uma das próximas da lista ali. Mas eu vou falar algumas outras que eu não assisti ainda e que eu quero ver. Que são La Casa de Papel, Meu Deus, a lista é Dark, bem grande, né? Elite, Big Little Lies e Blind Spot. Então essas são algumas das séries que eu quero ver. Tem Blind bastante Spot. aí, gente. Ah, Mas eu cara, coloquei The Office nossa ali como senhora, eu nem principal, mas lembrava tem que eu todas tinha essas. falado esses Se adendos, você já meu Deus, assistiu essas tal. séries e você quer que eu traga aqui pro canal alguma delas, vídeos Deixa eu sobre, ver. comenta aí embaixo que eu vou estar lendo, beleza? Pergunta de número 27 é a série... Essa eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Big Little... Ah, Big Little Lies, assisti, cara. E Blind Spot. Eu assisti todas. Assisti todas essas, gente. Nossa, Blind Spot, cara. Tipo, essa eu não terminei, não. Eu assisti uma temporada só. Nossa, verdade, ó. Podia ter citado Blind Spot em algum lugar aqui do vídeo. Tô falando agora, tá? Mas. X, assim, nem lembrava disso. Cara, eu mudei, na verdade, essa. Nossa, essa daqui, essa pergunta, na verdade, série quando é que essa tinha que atualizar porque, enfim, né, já mudou muito. Mas eu coloquei The Boys, é uma série que eu não assisti. Nossa, na época eu tava com uma lista gigantesca. Eu assisti tudo, gente. Por incrível que pareça, eu assisti tudo. Eu não lembro nem qual que foi a primeira que eu falei aqui. Ah, foi The Office. The Office eu assisti inteiro, cara. The Office é muito bom. Recomendo. Vamos pro próximo. com a melhor trilha sonora. E não tem como deixar de falar aqui novamente de Game of Thrones. Sério, que trilha sonora, gente. Icônica da televisão. É aquela musiquinha, que eu não vou poder pôr aqui essas músicas por causa dos direitos autorais, mas se você já assistiu a série, você sabe que é fenomenal aquela trilha sonora de GOT. Gente, incrível, sério. Cara, a série já te conquista no começo ali com a abertura e a trilha sonora, que são fenomenais. Mas um adendo que eu vou estar colocando aqui, de outra série que eu gosto muito da trilha sonora também, é The Walking Dead. Eu gosto muito também da música ali de abertura de The Walking Dead, que foi usada por várias temporadas. E realmente são duas trilhas sonoras que ficam muito marcadas quando você assiste. E sério, são muito boas. Então vai lá ver as trilhas sonoras dessas séries, que vale super a pena, são demais. A pergunta de número 28 é... Cara, então assim, na verdade, essa pergunta eu mudei um pouco, porque na época eu não tinha me atentado a isso. Mas daí revendo o vídeo eu me atentei que, tipo, essa pergunta pode ter dois sentidos. Pode ser uma trilha sonora da abertura da série, porque daí é uma mesma música, né, para as temporadas. Que daí realmente, The Walking Dead e Game of Thrones eu mantive, né. Eu coloquei alguns adendos também, como por exemplo... A abertura de The Last of Us também é muito legal, eu gostei bastante. De Severance. E a de The Walking Dead que eu já tinha falado, né? De abertura, tá? Trilha sonora de abertura, que eu acho muito legal. Então, pra dar uma atualizada nesse vídeo, né? E se a gente for considerar a trilha sonora, tipo, da série em si, né? Dos episódios, tipo, músicas que são usadas durante o episódio, eu colocaria The Bear, que eu acho muito bom. Skins, que é outra série que eu já falei aqui também, que eu acho muito bom, porque eu gosto da série, né? Stranger Things também, com aquela lance dos anos 80, as músicas que eles trazem, muito bom. The Vampire Diaries, também tô gostando muito da série, tô assistindo faz pouco tempo, e a trilha sonora é muito boa. As músicas que eles trazem, cara, muito vibe. E The Walking Dead eu deixei de novo também como um todo, assim, tipo, pra trazer de... Cara, de música que eles usam. Mas assim, The Walking Dead falando mais das primeiras temporadas, tá? Se for falar das últimas... Vamos pro próximo. Minha série preferida na infância. E eu vou falar que todo mundo odeia o Chris, né? Everybody hates Chris. Que, sério, é uma série que eu adoro, assim, de comédia incrível. E realmente marcou a minha infância. Mas também tiveram várias outras que eu assisti quando eu era pequeno, mas... Eu gosto bastante também de Simpsons, né? Eu gostava, hoje eu não assisto mais. Mas eu assistia quando eu era mais novo, Simpsons e Família Dinossauro também. Eu gostava muito dessas séries quando eu era mais criança.
E fala aí se você também gosta dessa série, se você assistia quando era mais novo, ou assiste Nostalgia, agora. nostalgia. Porque, sério, ficaram marcadas essas séries em mim, como várias outras, aqui na minha adolescência também. Mas principalmente foram essas que eu gosto bastante dessas séries aí. A pergunta de número 29. Cara, então assim, eu mudei essa, tá? Na verdade eu mantenho, aqui tem muitas séries, né, mano? Mas eu coloquei aqui como adendo iCarly e Chaves, né? Chavo del Ocho. Que também marcaram muito, cara, minha infância. Bons tempos. Vamos pro próximo. É uma série que deveria virar um filme. E eu escolhi aqui, poderia ser várias outras, assim, porque tem séries muito boas que poderiam ter virado um filme. Mas eu escolhi Sense8, porque, falando de novo dela aqui, ela foi cancelada, essa série. E ela já meio que teve um filme, porque assim, ela teve, eu acho que 1 ou 2 temporadas, eu não tô recordando agora. E meio que a série foi meio que cancelada já. Só que eles fizeram um episódio, meio que um episódio mais longo. E meio que parece um filme, tá ligado? Meio que pra concluir a história. E realmente a série é muito boa, eu gosto dessa série. E vale super a pena. E é outra série que realmente eu acho que poderia ter um filme. Se tivesse um filme a mais ali sobre essa série, seria fenomenal e fantástica. Porque é uma super produção, é uma série gigantesca. E realmente valia aí ter um adendo, mais um filme. Netflix É uma só série gigantesca no sentido de fica ser de muito olho que boa, essa tá, gente? série vale a pena aí produzir um Sem filme dela, explicar que isso. é top, hein? E agora a pergunta de número 30 é: indique uma. Top! Enfim, gente, ó, eu troquei. Na verdade, sim, dá pra deixar ainda essa como uma opinião, né, ali. Mas eu coloquei a mais The Office. Eu acho que. Aqui, na verdade, eu não quis colocar séries, assim, que são muito longas, porque, tipo. É meio difícil você fazer um filme, né? Porque são coisas diferentes. Um filme tem uma duração menor, então. Assim, pra contar a história, é uma narrativa diferente, é uma forma diferente. Então, eu colocaria The Office, porque eu acho que é uma. Por exemplo, é uma série que você consegue dar uma resumida ali, dar uma enxugada e deixar um negócio bacaninha, um filme de comédia ali, bem good vibes. Eu deixaria essa. E eu coloquei também Cidade Invisível, né? Que cancelaram, né? Né? O streaming que cancela, né? Mas, cara, poderiam ter feito um filme. Porque, tipo, na Netflix às vezes acontece isso deles. Tipo, acabou, tipo, cancelaram a série. Quer dizer, cancelaram não, mas, tipo, eles não querem fazer mais uma temporada, eles vão lá e fazem um filme. Tipo, às vezes acontece isso. Então, acho que poderiam ter feito isso com Cidade Invisível, né? Vamos pro próximo. A série eu já indiquei várias aqui nesse vídeo, como vocês podem ter visto. Mas eu vou surpreender vocês agora e eu vou recomendar uma série brasileira, porque eu não falei de séries brasileiras nesse vídeo. Mas eu vou indicar pra vocês assistirem 3%, que, sério, é uma produção brasileira da Netflix e é uma série muito boa. Se você não assistiu 3%, vai ver, vale super a pena, ela é uma ficção, mas é fantástica. E basicamente a série fala ali, né, sobre jovens que tem que passar num teste para conseguir ter uma vida melhor em outro lugar. Enfim, não vou dar muitos spoilers aqui, mas sério, é uma série que eu recomendo muito vocês assistirem, assim como todas essas que eu falei aqui, das boas, claro. Mas Eu tava tentando me lembrar da série, tá, gente? Mas eu fantástica. lembrei. E assim acabou as perguntas, essas foram as 30. Meu Deus, eu achei que não ia mais acabar essas perguntas. E muito obrigado pra quem ficou aqui no vídeo até agora. Sim, Não se Cleison, não esquece de aguento mais, deixar vamos logo. aquele like aí se você gostou, que me ajuda super aqui no YouTube. E se inscreve aí no canal também, acompanha meus outros vídeos de séries aqui, que a maioria que eu falei eu tenho vídeos. E até a próxima, galera. Tudo de bom e tchau. Então, gente, na verdade, eu mudei também o último, né? Porque, enfim. Eu deixaria, assim, 3% é bom, mas, tipo assim, pra dizer assim pra você, ai, vai assistir essa série que é. Sei lá, tem séries melhores, gente. Sinceramente.
Eu até tive que, assim, buscar lá na minha memória qual que era essa série, mas... Enfim, eu trocaria, tá? Eu acho que eu deixaria aqui On My Block, que eu não, né, não falei dela muito aqui no reacting, né? Eu falei mais no vídeo original. E se fosse pra indicar uma, eu indicaria essa, porque é uma série curta, não é tão, né, demorado, ela conclui bem a história. E foi a primeira série que eu falei no canal, cara. Primeira série que eu falei no canal há muitos tempos atrás. E como recomendação, cara, eu deixaria pra vocês assistirem. Eu acho que é super de boa, bem good vibes, tipo, bem tranquila. Ela é meio humorística, saca? Mas ao mesmo tempo tem um mistério, uma coisa assim, muito legal. Então eu deixaria ela de recomendação. E esse foi o reacting, gente. Muito obrigado e até uma próxima.